4 anos de sacerdócio, com muito amor, com muito trabalho. Um homem que se preocupa com a questão social, sem deixar de promover a oração entre seu povo. Eu quero chamar aqui, para os seus aplausos, Padre André, que vem lá de Barreto. Nós já vemos o carinho que o pessoal lá de Barretos trata Padre André. Padre André, os seus cumprimentos para todo o auditório e também para o Brasil. Eu desejo cumprimentar todos aqueles que estão aqui e todos aqueles que estão olhando-nos através da televisão. Que Deus abençoe a todos e que este programa possa de verdade transformar a mentalidade do Brasil e dos brasileiros, para que procurem Jesus, para que acreditem em Jesus vivo, para que confiem nele, porque ele é a solução de todas as dificuldades. Nós procuramos tantas coisas e tantos caminhos que não levam muitas vezes para nada. Jesus é a solução. Não que possamos ficar de braços cruzados, evidentemente. Temos que trabalhar, mas trabalhar pensando que só Jesus abençoa e dá efeito, dá sucesso aos nossos trabalhos. E nós fomos em Barretos para fazer uma reportagem sobre o trabalho de Padre André. Vamos assistir. Localizado ao centro-norte do estado de São Paulo, distante 424 quilômetros da capital, Barretos guarda ainda a tranquilidade de uma cidade típica do interior. Mas uma vez por ano, o cenário se transforma completamente. A população de 100 mil habitantes praticamente quadruplica, chegando a 400 mil pessoas, de todos os cantos, mas com uma só paixão. Barretos é conhecida como a cidade da maior festa do peão de boiadeiro do Brasil e também do mundo. E este é o grande palco do show, onde somente o chão é o limite. Mas nós não estamos aqui para falar de nenhuma montaria, e sim de um homem que, quando criança, também viveu entre pastos e currais. Padre André nasceu na Itália, num sítio onde o pai dele criava gado. Aos 12 anos entrou para o seminário da Congregação de Jesus Sacerdote, que tem como objetivo principal ser padre pelos padres, rezar incansavelmente por todos os sacerdotes. Em 1967, veio para o Brasil. Trabalhou 7 anos em São Paulo, foi para Roma e em 1984 veio em definitivo para a paróquia de Nossa Senhora do Rosário em Barretos, onde permanece até hoje, desenvolvendo um trabalho social aliado principalmente à oração. E nós ficamos 25 anos com o Padre Gai, que era nosso pároco, e nos ensinou uma porção de coisa, inclusive a trabalhar, a não fazer rodinha, mas veio o Padre André e nos ensinou a ajoelhar. E trabalhar, sim, mas também na oração, ajoelhando. O que a gente vê, vocês podem perceber, verificar, que os joelhos dele estão sempre sujinhos. E Padre André reza, e reza de verdade. Mas se ele reza, ele também é exemplo de pessoa que faz. Padre André foi o responsável pela construção da obra social Madre Paulina, que acolhe pacientes de câncer que vêm de todo o Brasil se tratar em Barretos, no Hospital São Judas, uma das instituições mais bem conceituadas no tratamento da doença. A casa tem capacidade para alojar 40 pessoas por semana. Aqui recebem café da manhã, almoço, janta, lanches e remédios, tudo de graça.
Mas a casa já está pequena, por isso o Padre André já começa a construir mais um pavilhão com 40 dormitórios, só para as mulheres. O atual ficará para os homens, que são em menor quantidade. Uma nova batalha que Padre André assume em favor dos mais necessitados. Para nós, principalmente para mim, eu vejo na figura do Padre André um Cristo aqui na Terra. O Padre André é aquela pessoa que semeia amor. Ele procura aliviar as dores, principalmente as dores da alma, e tenta também aliviar as dores físicas. Qual foi a importância dessa casa aqui para a senhora? Nossa, eu acho que não precisa coisa melhor. O acolhimento aqui é maravilhoso, a gente se sente à vontade. Não quanto a casa da gente, mas é o segundo lugar. Se não fosse essa casa aqui, como que a senhora ia fazer? Não tinha como eu tratar, porque recurso a gente não tem, né? Então, foi a melhor coisa que teve, foi isso aqui para nós. Mas se Padre André faz, ele também é exemplo de pessoa que promove a espiritualidade entre seus fiéis. Sob a orientação de Padre André, em 1989, surgiu o primeiro grupo de oração da Renovação Carismática Católica em Barretos. Naquela época, o grupo foi realizado na antiga capela de São Luís Gonzaga, com apenas 6 pessoas. Mas hoje, 8 anos depois, o cenário mudou completamente. O grupo cresceu e se multiplicou. Hoje eles se tornaram diários e este, que foi o primeiro, lota a igreja. Padre André está sempre acompanhando e dando todo o seu apoio. Enquanto o grupo vai sendo realizado com muitos cânticos, louvores, pregação, Padre André vai confessando as pessoas que formam até fila. Ele ouve todos atentamente. Quase no final do grupo, surge ele, para dar a sua palavra de amigo e de pastor. Depois ele oferece o próprio Jesus ao povo de Deus, através da Eucaristia e do seu amor. Assim, Padre André exerce o seu sacerdócio há 54 anos, com humildade e simplicidade no meio do povo que o tem como verdadeiro santo. Ele é um homem de oração, ele é um homem que nós, com certeza, consideramos santo. É uma pessoa que trabalha para o Senhor, uma vocação profunda. Se você conheceu o Padre André, você conheceu uma pessoa realmente santa. Nós, barretenses, nos orgulhamos de termos um pastor santo e maravilhoso que caminha sempre conosco, como é o Padre André. E os nossos aplausos para Padre André e esse trabalho maravilhoso lá em Barretos. E não só em Barretos, né, Padre? Já vinha da Itália, veio para o Brasil, depois voltou novamente. Como que foi o chamado do senhor? Bom, eu não sei como veio a minha vocação sacerdotal. Eu sei alguns episódios da minha infância. Quando tinha 5 anos, e foi o vigário que me lembrou este episódio quando ele se tornou reitor do seminário. Eu fui para ele e lhe pedi se ele me aceitasse como coroinha. Ele me respondeu: não posso, você é pequeno demais, você me derruba o missal. Naquele tempo tinha que transportar 2, 3 vezes o missal durante a missa. E quando for maior, eu vou receber você como coroinha. Eu lhe respondi com 5 anos:
quando for maior, eu vou estudar padre e não vou ficar aqui para ser seu coroinha. Os aplausos para Padre André. Padre André. Um outro episódio que gostaria de lembrar é muito significativo para mim. Minha mãe morreu que eu não tinha ainda 7 anos. No leito de morte, ela disse ao meu vigário: tenho pena morrer porque esta criança queria tornar-se padre. Eu não sei se o pai dele, pobre, o deixará estudar. Talvez tenha necessidade do seu trabalho. O vigário nunca me falou disto. Porém, quando eu vesti batina, eu estava já decidido para o sacerdócio. Ele me escreveu uma carta contando-me este episódio, que me comoveu, me emocionou. Agradeci minha mãe por aquela atenção que ele tinha tido para mim, que tinha 6 anos mais ou menos. Ela já percebia que eu tinha vontade de tornar-me padre. A minha vocação foi um dom de Deus. Veio, poderia dizer, como leite materno. Por isso, agradeço a Deus que me chamou para esta vocação do sacerdócio, no qual nunca me arrependi de ter abraçado esta vocação ao sacerdócio para o serviço de Jesus. O senhor entrou para a congregação de Jesus Sacerdote. Fala um pouquinho da congregação, do carisma, onde surgiu. Eu entrei no seminário porque era pobre e por isso Padre Venturini, fundador da congregação de Jesus Sacerdote, tinha aberto um seminário para os pobres. Quando tive 16 anos, eu podia escolher se tornar-me padre diocesano ou padre de Jesus Sacerdote. Escolhi de ser padre da congregação de Jesus Sacerdote. Esta congregação tinha sido fundada alguns anos antes, em 1926, e tinha esta finalidade: rezar, trabalhar, estar perto dos sacerdotes, dos seminaristas, de todos aqueles que são chamados a uma vocação particular, para que sejam fiéis, para que sejam perseverantes, para que sejam fervorosos na sua vocação. Não só da congregação do Senhor, da congregação Jesus Sacerdote, mas sim de para todos os sacerdotes, todos os padres do mundo inteiro. Esta finalidade me empolgou. Eu desejava e desejo que todos os sacerdotes, os consagrados, sejam fervorosos no serviço de Deus. Nós temos e rezamos todos os dias a oração que Jesus rezou na última ceia, que se chama, mesmo pelos comentaristas, oração de sacerdotal de Jesus. Nesta oração encontramos estas palavras: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que significa assim: consagra-os totalmente ao serviço do Evangelho, porque a tua palavra é o Evangelho. E nós rezamos esta oração e nós trabalhamos e ajudamos os padres também em dificuldade. Nós hospedamos padres que têm necessidade de um tempo de reflexão, que têm necessidade de um tempo de oração, que se afastam algumas vezes por algum tempo do ministério para refletir melhor sobre a própria vocação, para retomar força para trabalhar no serviço do Senhor. Padre André, o senhor está completando 54 anos de sacerdócio. Eu queria que o senhor falasse o que significa isso para o senhor. Antes de tudo, digo a verdade, significa uma grande responsabilidade. Imaginem quantas missas eu celebrei em 54 anos de sacerdócio. Eu me lembro de vez em quando de uma
frase de uma resposta de um santo espanhol, Padre Ávila, o qual perguntou a respeito de um padre que tinha morrido depois de pouco tempo do sacerdócio: quantas missas celebrou? Ele respondeu: uma só missa. É uma grande responsabilidade